No vídeo de hoje, a gente vai comparar o IRDM11 com o MXRF11, dois fundos imobiliários do segmento de papel e que muita gente aí se interessa, acompanha e acha legal, né? Tive uma demanda muito grande lá no Instagram, se você não acompanha a gente no Instagram ainda, o link tá na descrição do vídeo aqui, tá nos comentários também. Lá eu posto bastante stories, né? Respondo as perguntas nos stories e muita gente perguntou do MXRF11. Então eu resolvi fazer esse vídeo para comparar os dois, mostrar os prós e os contras de cada um e ver qual que se adequa mais à sua estratégia, tá? Mas seguinte, antes de começar o vídeo, cara, a gente tá filmando agora com uma nova câmera, né? Tá filmando agora com áudio profissional também, só que a gente não sabe mexer perfeitamente nessas coisas, então a gente tá aprendendo, né? A gente tá evoluindo aí junto com todo mundo. Então se tiver algum ruído no áudio, se tiver algum problema aí no foco da imagem, qualquer coisa, cara, releva, tá? A gente vai melhorar ao longo do tempo, mas a gente já quis trazer logo de primeira aqui nesse vídeo aqui uma qualidade melhor para você assistir esse vídeo, tá? Então indo direto ao ponto, qual que é a diferença entre o IRDM11 e o MXRF11, tá? Primeira coisa, os dois são fundos imobiliários de papel, tá? O que é um fundo imobiliário de papel? É um fundo que tem dívidas imobiliárias, ou seja, os chamados CRIs, né? Certificado de recebível imobiliário. São fundos imobiliários que predominantemente não têm imóveis, não tem uma construção, simplesmente tem títulos, tem papel de fato, tá? Os dois são desse mesmo segmento e os dois também têm cotas de outros fundos imobiliários. Então a gente poderia até dizer que os dois são híbridos, mas não são, né? São realmente predominantemente de papel, mas também tem cotas de outros fundos imobiliários. O MXRF11 tem uma participaçãozinha também em imóveis e tudo mais, tá? São bem diversificados, na verdade. Qual que é a principal diferença entre os dois? Já começa pelo preço, né? O MXRF11 está sendo negociado a aproximadamente R$10 e o IRDM11 é negociado a aproximadamente R$120, R$127. Tem um preço mais alto, né? Por que o MXRF11 tem um valor tão mais baixo, né? Seguinte, o MXRF11 já teve seu valor de R$100 também, só que teve uma divisão ali, um desdobramento, né? Uma única cota foi dividida em 10 novas cotas, por isso que o preço ficou mais acessível. Eu acho isso super positivo e acho até que poderia acontecer com todos os fundos imobiliários. Traria mais liquidez para o mercado, mais cotas sendo negociadas e também ficaria mais acessível para todos os investidores, né? Acho isso um ponto super positivo, tá? Antes de continuar, já quero te fazer um convite também. Aqui no canal a gente fez uma parceria com a Levante Investimentos e a Levante disponibilizou pra gente um e-book para te ensinar a investir em fundos imobiliários, para mostrar tudo o que você precisa saber para começar a colocar um pezinho ali nos fundos imobiliários, tá? Um e-book totalmente gratuito para você que está assistindo esse vídeo. Então entra na descrição do vídeo aqui, é o primeiro link, tá em destaque ali, você consegue baixar esse e-book gratuitamente, tá? Recomendo bastante. Continuando, a segunda diferença entre o IRDM11 e o MXRF11 está em relação aos dividendos. Se você olhar os dividendos do IRDM11, está na faixa de 11% ao ano. E do MXRF11 está na faixa de 7% ao ano. Pô, tem uma diferença bem grande aí entre um e o outro, né? Por que o IRDM11 paga mais que o MXRF11? Vou te explicar, tá? Existe principalmente duas classificações de fundos imobiliários, os High Yield e os High Grade, tá? High Grade, minha pronúncia não é muito boa em inglês, né? Mas os High Grade são fundos imobiliários, cara, focados em mais qualidade, tá? Papéis mais seguros, CRIs mais seguros. Não foca tanto em alta rentabilidade, foca mais em segurança e menos risco. Os high yield são focados mais em alta rentabilidade, mesmo que pegue CRIs muito mais arriscados, tá? Então o IRDM11 não é um high yield, tá? Tá ali com um pezinho nesse campo, mas ele não chega a ser. Ele tem CRIs bem seguros. Mas se tu pega o HCTR11, já é um fundo imobiliário high yield, entendeu? Tem altas rentabilidades e uma segurança bem baixa. Os dois são quase um high grade, né? Só que o IRDM11 é um pouco mais arriscado que o MXRF11. Como assim? Todo CRI é uma dívida. Essa dívida tem um prazo de vencimento e tem uma taxa de rentabilidade também. Se você olhar as dívidas do IRDM11, você vai ver que a grande maioria não, mas tem muito CRI ali dentro que tem um indexador do IGPM, ou seja, rende o IGPM e mais uma taxa fixa, tá? O IGPM chegou a bater 20% nos últimos meses, ou seja, digamos que a gente pega um CRI ali que está rendendo IGPM mais 10%. Pô, é 20% mais 10%, entendeu? Aquele CRI está rendendo 30%, uma rentabilidade bem alta. Agora, se você pega o MXRF11, a grande maioria rende o CDI, o IPCA, mais uma taxa fixa. Então, por exemplo, IPCA mais 4%, CDI mais 2%. Pô, o CDI está 2% ao ano, 1,9% ao ano, cara. 1,9% mais 2% dá 3,9% ao ano. Aí como é que vai comparar um que rende 3,9% com um que está rendendo 30% ao ano, entendeu? Logicamente, o IRDM11 vai pagar muito mais dividendos. O MXRF11 até tinha uns CRIs antigamente que tinha uma rentabilidade muito maior, uma rentabilidade aí indexada ao GPM também. Só que ele vendeu esses CRIs, conseguiu até fazer um ganho de capital, esse ganho de capital entrou nos dividendos também, tanto que se você olhar o histórico de dividendos do MXRF11, você vai ver que ele pagava mais dividendos anteriormente do que paga hoje. Pagava a média de 8 centavos, chegou a pagar até 9 centavos por cota. E hoje está pagando 6 centavos por cota. E a tendência, a previsão é que ele comece a pagar agora 5 centavos por cota, tá? Ele está focando mais em CRIs mais high grade, CRIs mais seguros, com uma rentabilidade mais baixa, só que traz uma segurança muito maior para o investidor. Isso é bom? Na minha opinião, tem alguns pontos negativos, tá? O principal ponto negativo do MXRF11 fazer isso.
Quando ele compra um CRI que rende ali, por exemplo, CDI mais 2%, que vai render aproximadamente 4% ao ano, esse CRI é extremamente difícil depois de vender no mercado secundário, cara. Todo CRI você pode comprar e vender para outro fundo, vender no mercado secundário, para outro investidor e tudo mais. Quando você pega um CRI com uma rentabilidade muito baixa, você não consegue vender facilmente, porque os outros investidores não se interessam por um CRI com uma rentabilidade baixa. Agora, se você trabalha com CRIs com uma rentabilidade mais alta, você já consegue vender mais facilmente. Então, você consegue ter um ganho de capital na venda desse CRI também. Você ganha com juros desse CRI e também quando você vende, você lucra nessa venda, tá? E o MXRF11 fazia muito isso, só que agora ele está migrando para CRIs mais seguros. Isso eu acho um ponto negativo. Quando a gente avalia o IRDM11, tem muito CRI ali indexado ao IGPM, IGPM mais 10%, IGPM mais 15%, IGPM mais 8%, isso é muito bom. E tem muito CRI também indexado ao IPCA e ao CDI. Só que os que são indexados ao CDI não rendem mais 2%, eles têm uma rentabilidade um pouco maior. Então todos os CRIs do IRDM11 costumam ter uma rentabilidade maior que os CRIs do MXRF11, tá? Qual que vale mais a pena? Não existe uma resposta certa para isso, tá? Tem que ver mais o seu perfil de investidor. O IRDM11 tem um ponto a se levar em consideração que é o IGPM também. O IGPM pode ser bom, mas pode ser ruim. Por quê? Hoje o IRDM11 está pagando bastante dividendos porque o IGPM está alto, mas esse IGPM pode cair nos próximos anos ou nos próximos meses, né? O IGPM vinha sendo bem controlado aí nos últimos anos e nesse ano deu um boom, né? Chegou a bater 20% aí acumulado, mas isso não é algo recorrente, isso é algo atípico. Então o IRDM11 pode estar pagando aí 11% ao ano hoje, só que nos próximos anos ele pode voltar a pagar 8%, pode voltar a pagar 9%. Não é de certeza, não é garantido que ele vai continuar pagando isso, entendeu? O MXRF11 não, você já consegue ter uma previsibilidade maior dessa receita. E se a Selic subir, se o CDI subir, a rentabilidade do MXRF11 também pode subir. Só que entra um ponto interessante também. Se a Selic subir, a procura por fundos imobiliários cai um pouco também. Então o preço pode ser derrubado, né? O preço pode cair também. E outro ponto, como os dividendos do MXRF11 agora estão caindo, cara, você pode até ter notado que o preço caiu também nos últimos dias. Teve uma queda aí de mais de 3%, justamente por conta da queda dos dividendos. Se os dividendos caem, o mercado precifica esse fundo imobiliário mais para baixo, paga menos em relação a ele, tá? Por quê? Nos fundos de papel, o mercado deveria precificar pela qualidade, pelo prazo de vencimento, pela nota dos CRIs e tudo mais, né? Só que o mercado precifica, na maioria das vezes, somente pelos dividendos. Dividendo caiu, o mercado paga menos. O fundo imobiliário anunciou que vai pagar bons dividendos, o mercado paga mais. É muito em relação a esse movimento, tá? Então, cara, eu não sigo muito confiante com o MXRF11, não cabe na minha estratégia, mas isso é algo pessoal. Por quê? Porque eu acho ele seguro demais. E isso é ruim, tá? Tem que ter ali um certo nível de risco, entendeu? Porque isso traz uma rentabilidade maior. Eu não acho vantajoso ter um fundo imobiliário na carteira rendendo 6,5% ao ano, ainda mais de papel, que fundo imobiliário de papel costuma render muito mais, né? Agora o IRDM11 já acho super legal, porque ele tem CRIs bem seguros, mesmo com rentabilidade alta. Beleza, Antônio, mas o IGPM? Tá, se o IGPM cair, ele vai começar a render 8%, 9%, mas isso já é uma rentabilidade ótima também, entendeu? Então eu acho mais vantajoso. Só que o IRDM11 tem um porém. O IRDM11 hoje está caro, ele está sendo negociado acima do valor patrimonial, né? O valor patrimonial dele é de R$ 98,00 e ele está sendo negociado aproximadamente R$ 127. O MXRF11 não, está sendo negociado bem próximo ao valor patrimonial. Se você não sabe o que é o valor patrimonial, cara, é como se fosse o valor justo do fundo imobiliário, né? É o valor de todos os CRIs que ele tem ali, dividido pelo número de cotas. E essa valorização, esse valor patrimonial, ele é atualizado mês a mês, né? Aqueles CRIs são avaliados mês a mês. Então você consegue ter um preço justo, assim, mais, como é que eu posso dizer, mais realístico, entendeu? Então você consegue se basear realmente naquele preço sobre o valor patrimonial. Tá, Antônio, então quando um fundo imobiliário estiver acima do valor patrimonial, não vale a pena investir? Não estou dizendo isso, vale a pena investir sim, tá? Só que eu estou dizendo para você que o MXRF11 hoje está mais barato que o IRDM11, tá? Isso é um fato. Qual está mais atrativo? Na minha opinião, mesmo o IRDM11 estando mais caro, ele está mais atrativo na minha opinião, porque ele tem uma rentabilidade maior, tem uma diversificação maior, na minha opinião, os CRIs são mais rentáveis. Agora, se você quiser uma segurança, se você quiser uma previsibilidade de receita, por exemplo, Antônio, eu quero me aposentar e eu quero um CRI que me pague um valor de certeza, eu quero contar com aquele dinheiro. O MXRF11 pode ser mais adequado à sua estratégia, porque você consegue ter uma previsibilidade maior da receita. No IRDM11 você não consegue ter essa previsibilidade, entendeu? Então eu tentei mostrar para você aqui os principais pontos positivos de um e os principais pontos negativos dele também, tá? De um e do outro, do IRDM11 e do MXRF11. Se você gostou desse formato de vídeo, se você gosta assim, desse estilo de vídeo, comenta aí pra mim saber, tá? Eu posso trazer mais vídeos aí comparativos de fundos imobiliários. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado da qualidade dele também, que a gente mudou bastante, e até o próximo.